Olá pessoal, tudo bem? Agora sim, estamos de volta trazendo o bloco 2. Muita calma pessoal, muita calma. Recebi alguns directs perguntando, cadê a parte 2 da prova? Calma. Pessoal ansioso, mas eu sei como é que é. Você fez a prova e prova de concurso público é uma coisa muito séria, muito séria. Inclusive, é um evento que pode mudar a sua vida. Então, vamos fazer agora a nossa segunda parte, a nossa parte 2 da prova do concurso da Petrobras de 2023 para o cargo de técnico de segurança do trabalho, feito pela banca Sebrasp. Até agora, nós já fizemos as questões 41 até a 64, não é isso? Fizemos já o primeiro bloco, se você não viu ainda, pode olhar aqui, tá aqui na nossa playlist, aqui do nosso canal, aqui do Segurança Simplificada. Agora sim, agora vamos ver a nossa prova bloco 2. E a gente começa trazendo o seguinte: no que se refere à legislação e às normas técnicas aplicadas à segurança do trabalho, julgue os seguintes itens. Questão 65. A prevenção de acidentes, por meio da eliminação e da redução dos riscos no local de trabalho, é um dos objetivos da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Olha aqui, a PNSST. A PNSST sendo cobrada aqui mais uma vez. Quando eu falo mais uma vez é porque eu já fiz, já respondi para vocês a prova lá para engenheiro de segurança e caiu também esse tópico. Esse item está corretíssimo, tá? Olha aqui os objetivos da PNSST. Ela tem como objetivo a promoção da saúde, a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e olha aqui, prevenção de acidentes. Prevenção de acidentes, da mesma forma que está falando aqui na nossa questão 65. E como é que a PNSST busca, como é que ela vai atingir esse objetivo? Aqui na questão está dizendo que é por meio da eliminação e da redução dos riscos no local de trabalho. Olha o que é que está dizendo lá no inciso 1, lá da PNSST. Está dizendo que ela vai fazer isso por meio da eliminação ou redução de riscos no ambiente de trabalho. Ou seja, temos aqui o gabarito correto para a questão 65, conforme está dizendo lá na PNSST, inciso 1. Vamos agora para a questão 66, que fala o seguinte: a Constituição Federal de 1988 garante ao trabalhador cobertura dos eventos de incapacidade temporária para o trabalho. Observa aqui, quer saber não se existe cobertura para evento de capacidade temporária. Não. Está perguntando se isso aqui está na Constituição Federal. E a resposta aqui está sim. Tá? A maior dúvida do pessoal não era se o trabalhador tinha direito a algum tipo de garantia quando ele estivesse incapaz temporariamente para o trabalho. Não, todo mundo sabe disso, que ele tem sim essa garantia. Mas a dúvida das pessoas foi se isso estava escrito na Constituição Federal. Porque a nossa questão 66 está citando aqui que está na CF. Lá no artigo 201 da Constituição Federal está dizendo, está deixando bem claro aqui, ó. Artigo 201 fala assim: a Previdência Social será organizada pelo RGPS, né, que é o Regime Geral da Previdência Social. Está explicando aqui sobre as características dele e está dizendo que atenderá, na forma da lei, cobertura dos eventos de incapacidade temporária. Olha aqui, que era o que estava questionando aqui na 66. Incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e também questão de idade avançada. Então, atende ao nosso item. O nosso item está dizendo aqui na 66 que garante a cobertura para incapacidade temporária para o trabalho. Temos aqui incapacidade temporária para o trabalho. Tranquilo? Muito bom, vamos continuar a questão 67. Na questão 67 está dizendo que as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência são elaboradas com base num sistema bipartite, pessoal. Não é bipartite, esse sistema é tripartite. Observe aqui, está dizendo que é um sistema bipartite, só tem duas partes, contendo um número igual de representantes dos empregadores e dos trabalhadores. Ou seja, só tem empresa e trabalhadores. Cadê o governo? Então esse item está erradíssimo. Vamos ver aqui o que é que está dizendo lá no próprio site do Ministério do Trabalho e da Previdência. Está falando aqui sobre as normas regulamentadoras e tem um textinho bonitinho comentando. E bem aqui embaixo está falando assim, ó: a elaboração e revisão das normas regulamentadoras são realizadas adotando um sistema tripartite paritário. Olha aqui, são três partes. Que partes são essas? Está aqui, ó. As comissões são compostas por representantes do governo, dos empregadores, que são os empresários, né? E dos trabalhadores. Então temos aqui um sistema tripartite. Vamos continuar, mais uma questão errada. Vamos agora para a questão 68. Questão 68 vai falar do PPP.
o perfil profissiográfico previdenciário. O PPP, ele traz os dados informados pela empresa sobre as condições de trabalho e de exposição a agentes prejudiciais à saúde do colaborador. Observa que esse item está correto. Item está correto porque está falando sobre o PPP, que é previdenciário, não é trabalhista, lembra disso. Ele é feito com base lá no LTCAT, que é o nosso laudo, né, das condições do meio ambiente de trabalho. O LTCAT ele pode ser coletivo, não tem problema nenhum. Agora o PPP não. O PPP ele é individual. Tranquilo? Só queria retomar aqui essas informações. Vamos continuar? Vamos lá. A questão 69 fala o seguinte: de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, cabe aos empregados cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Olha aqui, cabe a quem, pessoal? Vamos ler com calma. Cabe aos empregados, é o funcionário, é o trabalhador que tem que cumprir, tudo bem, mas ele tem que fazer cumprir? Ele vai ter que emanar ordens para o cumprimento de alguma coisa? Não, não, não. Empregado, trabalhador, negativo. Então esse item está errado, porque isso aqui é uma função das empresas, das organizações, dos empregadores, não é do trabalhador. Vamos ver aqui, ó. O artigo número 157 lá da CLT fala o seguinte, que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Tá vendo aqui? São as empresas que têm que fazer isso, não os empregados. Os empregados nem têm poder diretivo para isso, tá? Vamos lá, continuando, questão número 70. O recebimento do auxílio-acidente obriga o empregado a parar de trabalhar para não perder o benefício. Não confunda isso aqui, pessoal. Esse item está errado, e eu vou te explicar por quê. O auxílio-doença é diferente do auxílio-acidente. O auxílio-doença é aquele auxílio que você recebe quando você está impossibilitado, você está incapaz de trabalhar. Aí ele substitui teu salário. Certo? Então temos ali o auxílio-doença. O auxílio-doença ele não pode ser recebido junto com o salário. Negativo. Você só recebe auxílio-doença porque você está incapaz. Agora aqui não, a questão está perguntando do auxílio-acidente. O auxílio-acidente ele tem caráter indenizatório, ele é uma indenização. Então não tem problema nenhum você receber ele enquanto você estiver trabalhando e recebendo seu salário. Olha aqui o que é que está dizendo lá na Lei 8.213. A 8.213, lá no artigo 86, que fala sobre o auxílio-acidente, fala que ele é recebido como indenização, né? Comenta aqui que ele só existe porque pode ocorrer alguma lesão, alguma sequela depois do acidente, então a pessoa tem que ser indenizada. Olha aqui o que diz mais no parágrafo 2º. Está dizendo que o auxílio-acidente ele será devido a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença. Então vamos lá. Funcionário recebia aqui o auxílio-doença, está incapacitado de trabalhar. Aí ele adquire a sua capacidade laboral novamente e ele vai voltar para o trabalho. Aí ele não pode mais receber auxílio-doença, mas se ele vai voltar com sequelas, ele vai receber como uma indenização, observa, em caráter indenizatório, o auxílio-acidente. Perfeito? E só para a gente fechar e não restar dúvidas aqui na questão 70, parágrafo 3º do artigo 86 fala assim: o recebimento de salário ou de concessão de outro benefício, exceto a aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. Ou seja, não tem prejuízo nenhum você receber salário e estar recebendo o auxílio-acidente. Pode trabalhar sim durante o recebimento do auxílio-acidente, já que ele é indenizatório. Eu estou passando aqui para vocês não só a resposta, eu estou passando para vocês a base teórica que foi utilizada para chegar na resposta. Isso serve para você estudar para concurso, você que fez essa prova que aconteceu há 2 dias atrás. Quando vier o gabarito, se vier diferente, você pode elaborar o seu recurso, tá? Dizendo, ô banca, eu vi lá no artigo 86 da Lei 8.213. Tá lá dizendo que esse trem tá errado. Então você pode argumentar, perfeito? É por isso que eu estou aqui para trazer essa informação para você e para te ajudar aí na sua tão sonhada aprovação. Agora, não esquece de deixar aquele nosso like legal. Vocês já viram que o nosso conteúdo aqui é um conteúdo muito bom. Nós já estamos no 2º vídeo aqui respondendo essa prova. Então, deixa o like, inscreva-se no canal. Tem muita gente que não é inscrito ainda. E não esquece também de clicar no sininho, porque tem muito mais vídeos chegando por aí. Vamos continuar, que tem ainda mais questões. Agora vamos para a questão 71. Mas a questão 71, antes dela chegar, ela traz um texto gigante. A gente perde muito tempo lendo essas historinhas aqui do Sebrasp, mas não tem o que fazer. Vamos lá. Um trabalhador, no exercício de sua função de motorista, isso aqui é importante, viu? Isso aqui é muito importante.
o trabalhador estava exercendo a função de motorista. Ele estava dirigindo a trabalho, profissionalmente, né? Ele sofreu um grave acidente ao dirigir o caminhão da empresa que ele trabalhava, tendo permanecido vários dias internado e vindo a falecer devido aos ferimentos e às complicações decorrentes do referido acidente. Por ocasião da investigação do ocorrido, foi constatado que o motorista, na ocasião do acidente, não usava o cinto de segurança e havia ingerido bebida alcoólica. Olha aqui, ele estava bêbado, tá? O ajudante do motorista sofreu pequena escoriação e foi liberado após o atendimento médico, sem necessidade de afastamento do trabalho. Observa aqui. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir no que diz respeito ao acidente do trabalho e à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vamos lá? Questão número 71. Deverá ser emitida, tanto para o motorista quanto para o seu ajudante, a comunicação de acidente do trabalho, a CAT, classificada como acidente de trajeto. Pessoal, você que vai responder essa questão, você pode analisar vários itens, mas lembra de uma coisa, mais um macete de prova. Quando você pegar uma questão do Sebrasp, você olha para a questão como se ela estivesse correta. Você pega ela partindo do pressuposto que ela está correta. E aí, quando você começa a ler, você tenta encontrar um defeito. Você precisa só de um erro para fazer com que a questão esteja errada. Ah, não precisa estar tudo errado. Ela pode estar maravilhosa, pode estar linda, cheia de palavras bonitas, conforme está na norma. Se ela errou um item, ela está errada. Perfeito? Então, a gente começa a ler procurando um único defeito. E já tem um defeito que está aqui escancaradaço. Muito escancarado. Observe aqui que ele fala que esse acidente é um acidente de trajeto. Acidente de trajeto. Qual o conceito de acidente de trajeto, pessoal? Acidente de trajeto é aquele acidente que é um acidente do percurso residência-local de trabalho, residência, não é isso? É isso. Está lá no artigo 21, inciso 4, a linha D, lá da Lei 8.213. Então, pessoal, se ele estava no exercício da função de motorista, como diz aqui na primeira linha, olha aqui em cima, na primeira linha, no exercício da função de motorista, ele estava trabalhando. Ele não estava indo para o trabalho nem voltando do trabalho. Negativo, ele estava trabalhando. Não é acidente de trajeto. Já é suficiente para essa questão estar errada. Vamos continuar. Questão número 72. Fala assim, ó. Como o motorista não usava cinto de segurança ao dirigir o veículo, o nexo causal entre o óbito e o acidente pode ser afastado, pois o trabalhador assumiu os riscos. Pessoal, aqui a gente não está averiguando de quem é a culpa. Não estamos averiguando de quem é a culpa. O fato dele estar prestando aquele serviço naquela situação e a situação do acidente gerou o óbito, nós temos aí um nexo causal. Nesse caso está tudo interligado. Então nós temos o nexo causal entre o óbito e o acidente. Não podemos analisar aqui colocando culpa na vítima. Isso não faz sentido. Isso não descaracteriza o acidente. Perfeito? Não descaracteriza o nexo causal. Então vamos colocar aqui que a nossa questão 72 está bem errada. A questão 73 fala assim, ó. O acidente em questão deverá ser tema de reunião extraordinária da CIPA. Olha aqui, o acidente vai ser tema de uma reunião extraordinária da CIPA, que deverá ser convocada toda vez que ocorrer um acidente grave ou fatal, como relatado. Realmente, nós tivemos um acidente aqui, um acidente fatal, então vai sim ter uma reunião extraordinária da CIPA. Onde é que está dizendo isso, Caio? Está dizendo lá no item 5.6.4. Diz assim, ó, as reuniões extraordinárias devem ser realizadas quando ocorrer um acidente de trabalho grave ou fatal, que é o caso aqui da nossa questão, por isso que está correta, ou quando houver uma solicitação de uma das representações, ou da representação dos trabalhadores, ou da representação da empresa. Perfeito? Então, temos aqui mais um item correto, questão 73, gabarito certo. Questão 74. A CIPA deverá acompanhar a análise de acidente, juntamente com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e a Medicina do Trabalho, o SESMIT, com acesso irrestrito a todas as informações relativas ao evento e dados do trabalhador. Vocês já pegaram onde é que está o erro aqui, né? Esse item está bem errado. Vamos começar falando aqui da parte técnica. A CIPA, ela tem que acompanhar a análise do acidente? Tem. É uma atribuição da CIPA. Ela faz isso junto com o SESMIT? Sim. Se você for observar, lá na NR4, entre as atribuições do SESMIT, está dizendo que o SESMIT vai conduzir ou vai acompanhar a análise dos acidentes, não é isso? Então, tudo bem. Até aqui, ó, até essa parte do SESMIT está ok. Só que aqui está falando que a CIPA vai acompanhar com um acesso irrestrito
a todas, observa aqui o grau de amplitude dessas informações. Ela vai ter um acesso irrestrito a todas as informações relativas ao evento e também aos dados do trabalhador. Opa, calma aí. A CIPA, ela vai ter acesso irrestrito às informações e dados do trabalhador? Não, negativo. Ela vai ter acesso somente àquilo que for necessário para que ela desempenhe a sua função. Observa aqui. Lá no item 5.3.2 fala assim, cabe à organização, e aí tem várias coisas que a organização tem que fazer, não é isso? Olha aqui a linha C, cabe à organização fornecer à CIPA, quando requisitadas, as informações relacionadas às suas atribuições. Às suas atribuições. Existem informações, dados do trabalhador, que não precisam ser compartilhados, não precisam ser fornecidos para a CIPA, mas a questão está dizendo que ela vai ter acesso irrestrito, ela vai ter acesso a tudo, sem restrição nenhuma, a todas as informações, todos os dados do trabalhador. Negativo, pessoal. A gente, inclusive, tem a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD proíbe também esse tipo de coisa. E esses dados somente podem ser acessados quando realmente necessários. Então, vamos ver aqui, ó. A CIPA não vai ter acesso irrestrito de forma alguma. Teve muita gente que marcou aqui, tá? Porque nas empresas lá, a CIPA, quando vai investigar um acidente, ela pega toda a documentação do funcionário. Calma, CIPA não pode fazer isso. Tem muitas informações sigilosas, tá? Esse setor de SMS, como vocês bem sabem, esse setor aqui de saúde, de segurança do trabalho, é um setor que tem muitas informações sensíveis. Vamos continuar? Vamos lá. Mais questão aqui, questão 75. Vai falar da CIPA também, tá? Em relação à atuação da CIPA, julgue o próximo item. Questão 75 fala assim. A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, cuja promoção é de responsabilidade exclusiva da CIPA, deve conter temas obrigatórios previstos na NR5, tais como prevenção de AIDS, alcoolismo e referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho nas suas atividades e práticas. Observa aqui. Tá falando de que aqui, pessoal? Tá falando da CIPAT. E tá errada. A CIPAT, pelo que consta na norma, tá dizendo que é a função, sim, da CIPA promover, tá? Ela vai promover em conjunto com o SESMIT, e aqui está dizendo que ela vai promover de forma exclusiva, né? Responsabilidade exclusiva da CIPA. Aí muita gente vai dizer... Não, Caio, mas eu acho que isso aqui não é suficiente para a gente tornar essa questão como errada, não. Eu acho que não. Ah, você acha que não? Vamos continuar a leitura que já já você vai encontrar uma coisa muito pior. Tá dizendo aqui que a CIPA vai fazer a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que deve conter temas obrigatórios. Temas obrigatórios. Onde é que está escrito quais são os temas obrigatórios para ter na CIPAT? Me diga. Em lugar nenhum. Vamos continuar lendo o que é que está dizendo aqui em cima na nossa linha aí, lá das atribuições da CIPA. Está dizendo assim, ó, promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, a CIPAT, conforme programação definida pela CIPA. Quem é que vai definir o que vai ser feito na Semana Interna de Prevenção de Acidentes na CIPAT? Hein? Quem é que vai decidir? Conforme programação definida pela CIPA. Quem vai decidir, pessoal, é a CIPA. Não existe, aqui na questão está falando, são temas obrigatórios, tem que tratar de AIDS, tem que tratar de alcoolismo. Não existe isso, não está escrito em lugar nenhum, portanto o nosso item está errado, tá? Item está errado. Inclusive eles colocaram aqui prevenção da AIDS, observou aqui? Prevenção da AIDS. Esse item de AIDS foi até retirado da NR5, não tem mais, né? Ele foi substituído ali pelo combate ao assédio sexuais e outras formas de violência, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos nos atualizar e vamos continuar que tem mais questão vindo aí. Questão número 76 vai chegar agora. Vamos ver logo o enunciado. Diz assim, a respeito das metodologias de identificação de riscos, RASOP e APP, julgue os itens que se seguem. Olha aqui, o RASOP, que é aquele estudo de risco e operabilidade, e a APP, que é a análise preliminar de perigo. Observa que tem esse livrozinho aqui em cima. Esse livrozinho aqui é um livro que foi utilizado para tirar essas questões. Então eu já deixei o link aqui na descrição, tá? Esse livro é o nosso livro de análise de riscos do professor Sérgio Silveira. O Sérgio Silveira fez esse livro, ele é lá do Instituto Federal, salvo engano, de Santa Catarina. Dá um clique aqui embaixo que você vai pegar esse livro.
Tem várias dessas questões que foram retiradas desse livrozinho que está aqui em cima. Vamos ver uma a uma. Começando pela questão número 76. Fala assim, ó. O RASOP é uma técnica que consiste em detectar desvios de variáveis de processo em relação a valores estabelecidos como anormais ou alterados. Calma aí. RASOP é uma técnica que consiste em detectar desvios. Tranquilo. Desvios em quê? Em variáveis de processo. Perfeito. Né? Normalmente o RASOP ele é justamente colocado para variáveis de processo para que você analise a operabilidade, né? Os desvios que tem no processo. Até aí tudo bem. Em relação aos valores estabelecidos. É isso mesmo. Para você encontrar um desvio, você tem que ter uma referência. Você pega a referência e tudo que fugir da referência é um desvio. A nossa referência é o nosso valor padrão. Tudo que fugir daquela referência a gente chama de desvio. Vamos continuar. Então ele vai detectar os desvios das variáveis de processo em relação aos valores estabelecidos como anormais? Negativo. Valores anormais ou alterados não servem como referência. Não servem como padrão. Caio, de onde é que você tirou isso? Olha, a nossa questão está errada. E está aqui no livro de análise de risco do professor Sérgio Silveira. Olha aqui, ó. Está dizendo aqui, o texto está igualzinho, observa. A RASOP, ela vai ser uma técnica, né, de identificação de perigos e operabilidade. E ela consiste em quê? Em detectar desvios de variáveis de processo em relação a valores estabelecidos como... Como esses valores são estabelecidos? Acompanha aqui a seta do mouse. Valores estabelecidos como normais. É isso mesmo. Os valores estabelecidos como normais servem de parâmetro e, em relação a ele, nós vamos detectar os desvios. Então, a banca pegou e colocou anormais ou alterados. E o certo seria normais. Valores normais são os nossos valores padrão. Certo? Item errado. Item errado qualquer coisa, o link do livro está aqui na descrição. Vamos continuar, porque esse livro tem muitas questões aqui tiradas dele. Questão 77. A metodologia RASOP utiliza palavras guias para detectar desvios. Nenhum, reverso, mais, menos, componentes a mais, mudanças na composição e outra condição operacional. A questão 77 está dizendo que as palavras guias que são utilizadas na metodologia RASOP são essas aqui. Nenhum, reverso, mais, menos, componentes a mais. E isso está corretíssimo. Mais uma questão tirada desse livro, livro de análise de risco. Vamos ver aqui. Está dizendo aqui em cima que o RASOP utiliza palavras guias que estimulam a criatividade para detectar os desvios. As palavras guias são 6. Nenhum, reverso, mais, menos, componentes a mais, mudanças na composição e outra condição operacional. Observou aqui? Esse trecho foi tirado desse livrozinho que está aqui em cima. Vamos continuar. Questão 78, ainda com o mesmo livro de referência. Questão 78 diz assim: em um estudo que envolva a condução de um fluido dentro de uma tubulação para as variáveis de temperatura, pressão, nível e velocidade. Observa aqui, as variáveis de temperatura, pressão, nível e velocidade. Essas 4 variáveis aqui, basta utilizar as palavras guias mais e menos. É isso mesmo? É isso mesmo. Observa, a temperatura ela pode estar mais ou menos. Ela pode estar mais ou menos, ela pode estar alta ou baixa. Observa, a pressão pode estar alta ou baixa. O nível pode estar alto ou baixo. E a velocidade pode estar alta ou baixa. Então vamos ver aqui, ó. Observe essa tabelinha aqui. O desvio pode ser para cima ou para baixo. E aí a gente vai utilizar o quê? Utilizar as palavras guia mais e menos, ó. Temperatura menos, mais. Pressão menos, mais. Nível, né? Menos, mais. Viscosidade, menos, mais. Observou? Pressão, temperatura, nível e viscosidade. As quatro condições, as 4 variáveis de processo que são colocadas aqui na questão 78. Tá certinha conforme esse mesmo livro. Vamos continuar? Vamos lá. E a gente continua com essa mesma referência aqui. Deixei o livro com o link aqui na descrição. O livro é gratuito, por sinal, né? Questão 79, diz assim, ó, na composição das equipes que utilizam metodologias de identificação de risco RASOP e APP, deve haver ao menos um membro da CIPA e outro do SESMIT da empresa. Olha, pessoal, essa questão está errada. Agora eu vou te explicar por quê. Seria ótimo que na metodologia de identificação de risco a gente tivesse membros da CIPA e membros do SESMIT. Mas vocês já pararam para observar uma coisa? Existem empresas que estão desobrigadas de constituir o SESMIT. Existem empresas que estão desobrigadas de ter CIPA. E essas empresas, elas podem sim utilizar a metodologia de análise preliminar de perigo. Pode ou não pode? Pode.
A RASOP, pode? Pode. Então, se a gente for analisar, aqui, quando o enunciado da questão coloca que deve haver, ou seja, para você utilizar a metodologia RASOP ou EPP, você deve ter pelo menos um membro da CIPA e um membro do SESMIT, você está me dizendo que se eu não tiver pelo menos um de cada, eu não vou poder aplicar essa metodologia. E eu posso sim. Tem muitas empresas aí que não têm, são empresas pequenas, não tem SESMIT, não tem CIPA, e que aplicam a metodologia. Nessa composição das equipes, a gente tem que lembrar que esse grupo tem que ser um grupo multiprofissional, com profissionais aí de vários ramos, de várias áreas, e principalmente pessoas que conheçam do processo, tá? Agora, amarrar isso aqui a ter um membro da CIPA e um membro do SESMIT, aí tá demais. Aí tá demais, porque tem empresa que não é obrigada a ter e vai utilizar essas metodologias. Então, continuemos aqui, questão número 80. Questão 80 fala assim: a análise preliminar de riscos é uma metodologia indutiva estruturada para identificar os potenciais perigos decorrentes da instalação de novas unidades e sistema ou da própria operação da planta, independentemente do tipo de materiais que opera. Observou aqui? Tava lindo, né? Tava bonito. Análise preliminar de risco, metodologia indutiva estruturada, olha que coisa legal, potenciais perigos, tava tudo top, até que chega no finalzinho e fala assim, ó, independentemente do tipo de materiais que opera. Pessoal, essa análise aqui é para materiais perigosos. Caio, de onde é que você tirou isso? Nossa questão está errada porque não é independente dos materiais que opera. Olha aqui, ó. Está dizendo, ainda no mesmo livro, nesse livrozinho aqui em cima, que a análise preliminar de risco é uma metodologia indutiva estruturada para identificar potenciais perigos decorrentes das instalações de novas unidades e sistemas ou da própria operação da planta. Observou? Tá tudo igualzinho, né? Aí olha aqui o final. Que opera com materiais perigosos. Que opera com materiais perigosos. Observou? Observou de novo? Então é isso. Tirou o texto daqui, Ctrl+C, Ctrl+V, só que no finalzinho que está falando aqui no nosso texto, o texto do livro, né? Que opera com materiais perigosos, o nosso elaborador da prova, o nosso abençoado elaborador da prova, colocou aqui, independentemente dos tipos de materiais que opera. Aí você vai dizer, parece que está certo. E só parece. Não tá porque mudou o finalzinho, tá? Questão número 81. Questão 81 fala que a análise preliminar de riscos pode ser empregada em sistemas em início de desenvolvimento, na fase inicial do projeto, ou mesmo em sistemas ou instalações que já estão em operação, né? Aqui, sistemas ou instalações em operação. Então, vamos ver o que é que a 81 está dizendo. Vai dizer que a gente vai usar a APR tanto naqueles sistemas que estão lá no início, né, na fase inicial de projeto, quanto nas instalações já em operação. E aí? Muita gente pensou assim, ah, Caio, a análise é preliminar. A análise de risco é antes. Se ela é antes, eu não posso usar ela numa instalação que está em operação. E o pior é que você pode sim, tá? Você pode sim. Esse nome preliminar aí, ele tá só te dizendo que tem que ser de forma preventiva. Mas, ele não quer dizer que você não pode usar ele em sistemas ou instalações já em operação. Sabe de onde foi que eu tirei isso? Nosso item está correto, questão 81 correta, e eu tirei desse livrinho aqui. Vamos lá. Metodologia, aqui falando da análise preliminar de risco, tá? A metodologia pode ser empregada para sistemas em início de desenvolvimento ou na fase inicial do projeto, quando apenas os elementos básicos do sistema ou os materiais estão definidos. Pronto, já temos aqui dizendo que vai ser usado lá no início, vai ser usado na fase inicial de projetos. Mas olha aqui, vamos continuar no mesmo parágrafo. Pode também ser usada como revisão geral de segurança de sistemas ou instalações já em operação. Então pronto, o nosso livrinho está dizendo aqui mais uma vez, eu posso usar na fase inicial, mas posso usar também em sistemas que já estão operando. Mais uma questão corretinha, questão 81. E vamos continuar, que tem muito mais. Agora vamos falar das questões referentes às resoluções da ANP. Diz o seguinte, em relação aos regulamentos técnicos do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional da Agência Nacional de Petróleo, tanto a resolução ANP 43 de 2007, que vai falar ali sobre a parte de perfuração, de produção, armazenamento, não é isso? E transferência também, quanto a resolução da ANP número 5 de 2014, essa aqui vai falar sobre refinarias, perfeito? Então, vamos falar aqui das duas. Questão 82, diz assim, ó.
em relação à análise anual de desempenho de segurança dos concessionários, estão cobertas pelo regime de segurança operacional, conforme estabelecido pela ANP, tanto as instalações de perfuração e de produção de petróleo, quanto as de armazenamento e transferência. Observou? Está falando aqui da nossa análise anual de desempenho. Quais são as instalações que estão cobertas aqui por essa análise anual de desempenho? São, segundo o nosso enunciado, as instalações de perfuração, de produção de petróleo e também de armazenamento e transferência. Esses 3 tipos de instalações, e está correto. Olha aqui, está dizendo lá na nossa resolução, na resolução número 43 da ANP, o seguinte, está dizendo que efetuar a análise anual de desempenho de segurança, né, que estão cobertas pelo regime de segurança operacional. Quais são as instalações? Instalação de perfuração, de produção, de armazenamento e transferência. Portanto, o nosso item está correto. Questão número 82 está corretinha. Corretíssima, por sinal. Vamos para a questão número 83. Questão 83 fala assim: as referidas resoluções são complementares, pois tratam de toda a cadeia de produção dos derivados do petróleo, desde a prospecção até o refino. E essa aqui pode ser um pouco polêmica para algumas pessoas, mas vamos lá. Aqui está mencionando que as duas resoluções, a resolução 43 e a resolução número 5, elas são complementares. Por quê? Porque, segundo ele, trata de toda, observou o todo aqui, toda a cadeia de produção dos derivados do petróleo. Toda a cadeia de produção, certo? Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, olha, a resolução número 43 de 2007, ela vai tratar da perfuração, da produção, do armazenamento e transferência. Já a nossa resolução número 5 trata daqui para frente, trata da parte de refino, né? A parte de refinaria. Então, somando as duas, elas são complementares, né? Elas vão tratar de toda a cadeia, perfuração, produção, armazenamento, transferência e refino. Toda a cadeia. Essa aqui é a ideia que está passando a questão 83. Mas olha o finalzinho dela aqui. O finalzinho dela está dizendo que toda a cadeia de produção, desde a prospecção até o refino. Prospecção. Opa, o que é prospecção? Prospecção é quando você ainda está fazendo a pesquisa. Você ainda está fazendo o estudo para descobrir qual é o local onde você vai perfurar. Então, enquanto você está procurando ali os locais onde vai acontecer a perfuração, onde você vai precisar perfurar para extrair petróleo, essa parte de prospecção é a parte de pesquisa ainda. Você está ali procurando qual o melhor lugar para fazer o poço, certo? Mas observa aqui, essa nossa alternativa está errada. Caio, por que está errada? Observa, a nossa resolução ANP número 43, ela começa na atividade de perfuração de poços. Ou seja, ela vai começar aqui na perfuração, completação, restauração de poços, aí a parte de produção, depois processamento primário. Então, observa, onde é que começa a nossa ANP número 43? Ela começa na perfuração. Mas observa que antes da perfuração, a cadeia produtiva do petróleo tem a parte de prospecção. Tem a parte de prospecção. E a parte de prospecção não é coberta aqui pela ANP número 43. Então, não dá certo eu dizer aqui que ela vai cobrir toda a cadeia de produção desde a prospecção até o refino. Ela não pega a parte de prospecção. Você pode ler, inclusive, a ANP 43 todinha, que você não vai achar isso aqui. Ela não trata da parte de prospecção. Ela vai tratar da parte de perfuração para frente. Vamos lá. Questão número 84. A investigação dos acidentes ocorridos em instalações de produção de petróleo deverá ser realizada pela CIPA ou pelo SESMIT, melhor dizendo, pela CIPA e pelo SESMIT da empresa concessionária envolvida, devendo o relatório ser enviado à ANP para registro estatístico. Coloquei essa questão como errada. Vou mostrar porque é que ela está errada. Vocês já perceberam que lá dentro da resolução da ANP não fala sobre a CIPA e não fala sobre o SESMIT. Então, em tese, ela já está errada. Outra coisa, fala lá dentro da resolução da ANP, ele deve ser deixado à disposição caso haja uma fiscalização da ANP. Quer saber de onde foi que eu tirei isso? Eu tirei isso daqui, ó. Lá na prática de gestão número 9, de investigação de incidentes, está dizendo assim, ó. O relatório de investigação de incidentes
deverá ser arquivado e este deve estar disponível para consultas pela ANP. Vamos continuar, questão 85. Questão 85 fala assim, ó, a ANP poderá vistoriar as instalações de refinarias de petróleo a qualquer momento, prescindindo a comunicação prévia. Observou aqui que ela quer pegar você nessa palavrinha, prescindir. Você sabe o que significa? E aí, pensa aí o que é que significa. Enquanto isso, aproveita e vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Aproveita, vai deixando aquele like, que eu tenho observado, tem muita gente visualizando os vídeos, mas quando eu dou uma olhada nos likes, tem bem pouquinho. Não faz sentido. Vai lá, deixa aquele like, inscreve no canal e clica no sininho também para receber as notificações. E aí, palavra prescindir. O que significa prescindir? Lembra que a gente fala que algo é imprescindível quando você não pode abrir mão. Mas eu digo que algo é prescindível quando é dispensável. Então, imprescindível, não posso abrir mão. Prescindível, dispensável. Então está dizendo aqui que é dispensável. Vamos ler de novo. A ANP poderá vistoriar as instalações da refinaria de petróleo na hora que ela quiser, a qualquer momento, e ela vai dispensar a comunicação prévia. Ela não precisa comunicar. E isso é verdade. Isso está escrito lá no artigo 5º. Olha aqui do lado, ó. Artigo 5º. Está dizendo assim, ó. A ANP poderá vistoriar a instalação de que trata essa resolução. Lembrando que esse artigo 5º aqui é da resolução 05, tá? Lá da ANP, a 05. A ANP poderá vistoriar as instalações de que trata essa resolução a qualquer momento, independentemente de solicitação do agente econômico ou de comunicação prévia realizada pela própria. Ou seja, ela independe, ela não precisa nem de solicitação para vistoriar, nem comunicar antes. A ANP tem moral pra caramba, ela tem muita moral, então ela não precisa de comunicação prévia. Prescinde a comunicação prévia, não precisa, dispensa a comunicação prévia. Vamos continuar que esse item está correto. Vamos mais uma questão aqui para vocês. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Tava demorando chegar nele, viu? PCMSO, já estava sentindo falta. O PCMSO é um mecanismo fundamental que visa garantir ações de saúde para os empregados a partir da criação de ambientes seguros para todos os trabalhadores. Considerando essas informações, julgue os itens a seguir relacionados às ações de saúde para os empregados. Vamos agora para a questão 86. Não perca o time, vai anotando aí, tá? Vai anotando aí na sua prova, vai analisando o seu gabarito. Outra, se a Sebrasp colocar algum item aqui diferente do nosso, a gente tem argumentos para poder fazer o nosso recurso. Lembra disso? Você tem que ir na prova até o final, até a última etapa. A prova não acaba quando você entrega a prova, ela acaba quando você só resta esperar o resultado. É nesse momento que acabou sua prova, tá? Então, ainda tem a fase de recurso. Vai conferir gabarito, vai dar uma olhada nos recursos. Tô deixando aqui todos os links de todos os materiais que eu tô citando aqui na descrição para poder você embasar seus recursos, caso seja necessário. Questão 86. Os empregados expostos a níveis de pressão sonora elevados devem realizar exame audiométrico quando? Quando é que esses funcionários vão realizar exame audiométrico? Quando admitidos na empresa, muito bom, devendo em sequência repeti-lo anualmente, tendo como referência a data do primeiro exame, muito bom. Em intervalos menores definidos pelo responsável pelo PCMSO e, por fim, no ato de sua demissão. Observa aqui, por que eu só analisei 3 aqui? É porque o elaborador fez aqui uma miscelânea para tentar te enrolar. Esse nosso item está correto, tá corretinho, tá? Tá dizendo as 3 situações. Na admissão, tá falando que depois você tem que fazer na sequência anualmente, e aqui no final tá dizendo que no ato da demissão. Mas você observou que ele colocou um textinho aqui no meio? Ele está falando que também pode ser anualmente, mas pode ser em intervalos menores definidos pelo responsável do PCMSO. Isso tá certo, tá? Vamos ver aqui, ó. Tá dizendo, periodicidade dos exames audiométricos. Na admissão, anualmente, tendo como referência o primeiro exame, né? E da demissão. Aí tu vai me dizer, Caio, onde é que tá falando aí que o tempo pode ser em intervalos menores de 1 ano definido pelo responsável? Olha aqui embaixo, ó. Item 4.2, lá do nosso anexo que fala sobre os exames audiométricos. Tá falando aqui no 4.2 que o intervalo entre os exames audiométricos pode ser reduzido. O intervalo pode ser reduzido a critério de quem? Do médico do trabalho responsável pelo PCMSO. Então, ele só pegou esse texto aqui e meteu aqui no meio, entre a linha B e a linha C.
certo? Então, ele falou assim, deve ser feito na admissão, deve ser feito anualmente, ou em intervalos menores, né? Intervalo reduzido, conforme o responsável pelo PCMSO, e também na demissão. Observou? Tudo que está escrito aqui no nosso item 86 também está escrito aqui na nossa referência dentro da nossa norma. Vamos continuar. Questão número 87. O PCMSO deve, obrigatoriamente, exigir a realização de exames médicos admissionais, que são aqueles realizados para que o empregado assuma suas atividades. Ó, até aqui está muito bom. Exames admissionais são aqueles realizados para que o empregado assuma suas atividades. Ou seja, admitido na empresa após ter sido afastado por um período superior a 30 dias por motivo de doença de natureza ocupacional ou não. Olha aqui, como é que o cara vai ser admitido na empresa, né? Ele vai assumir as atividades depois de ter sido afastado. Então não é admissional, ele já era funcionário. Que o admissional não era funcionário ainda. Vamos esclarecer isso aqui, tá? A questão 87, o examinador fez aqui uma mistura para atrapalhar a gente e deixou o nosso item errado. Olha o que foi que ele fez. Ele juntou tanto a parte que fala de exame admissional, que é quando o funcionário vai entrar na empresa, quanto a parte que fala do exame de retorno. Exame de retorno do trabalho é outro tipo de exame ocupacional, tá? O exame admissional é aquele realizado antes do empregado assumir suas atividades. Tá tranquilo. Só que olha o outro tipo de exame aqui que ele está dizendo que é a mesma coisa. Ele botou aqui, ó, ou seja, dizendo que é a mesma coisa, né? Mas não é. Aqui essa outra parte, a segunda parte aqui do nosso enunciado, ele está falando de outro exame. Está falando do exame de retorno do trabalho, que é um exame clínico que deve ser realizado antes que o empregado reassuma. Observou aqui, ó, reassuma, assumir de novo, assumir novamente. Reassuma as suas funções quando ausente por um período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Tá certo? Então, ele misturou o conceito de exame admissional e o conceito de exame de retorno, dizendo que é a mesma coisa e não é. Não é a mesma coisa. Então, temos aqui a nossa questão 87. Opa! Parte 3, a parte 3 não vai ser nesse vídeo, vamos voltar aqui. A parte 3 vai ser no próximo vídeo. Próximo vídeo, vamos fazer a parte 3. Se você gostou dessa daqui, já vai deixando o like, inscrevendo-se no canal. E lembra, coloca no sininho aí, coloca no sininho para você receber a notificação quando sair o nosso vídeo 3, que já tá saindo, já tá quentinho aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham acertado boa parte dessas questões na prova da Petrobras. Não esqueçam que a prova da Transpetro está vindo aí. Se você está indo bem, parabéns. Se você está indo mal, continue estudando. Continue estudando, tá vindo o Transpetro, vai ter cargos semelhantes ao da Petrobras. E vamos lembrar que a Transpetro é do grupo Petrobras, tá? É a parte de transporte da Petrobras. Então não esqueça disso, você tem várias outras possibilidades. Se você continuar, o teu rendimento só vai subir. E principalmente curtindo aqui o Segurança Simplificada e acompanhando. A gente resolve muitas questões aqui ao longo dos últimos anos. Perfeito? Um grande abraço para você, boa sorte e bons estudos.